Nessas últimas semanas, os olhos do mundo se voltaram mais uma vez para o Oriente Médio, um território onde as areias guardam as pegadas de Abraão, os altares de Elias e o sangue dos profetas. E agora arde sob o calor de uma nova crise, o conflito entre Israel e Irã. Graças a Deus que agora há um momento de trégua, mas nós sabemos que esse conflito ele é sempre latente. E o que antes era uma tensão latente, alimentada por discursos ideológicos e ameaças veladas, rompeu as fronteiras da diplomacia e invadiu os noticiários globais com força devastadora. A realidade profetizada há milênios tornou-se palpável, visível e incontornável. Israel, há algumas semanas atrás, deu início à operação chamada Rising Lion, Leão que se levanta. Um nome com peso militar e, sobretudo, peso profético. Inspirada diretamente em Números 23, 24, a designação dessa operação faz referência à profecia de Balaão, forçado por Deus a abençoar o povo que deveria amaldiçoar. A palavra do Senhor diz assim: eis que esse povo se levantará como leão novo, e como leão se exaltará. A escolha não é acidental. O leão, símbolo de força, autoridade e juízo divino, revela que Israel não apenas age como uma nação soberana, mas reage como uma nação profética, cuja trajetória está entrelaçada à história da redenção, ao juízo das nações e à consumação dos séculos. A escolha deste nome, Rising Lion, o leão que se levanta, dado à operação militar de Israel contra o Irã, não é uma coincidência retórica, mas um eco profético extraído diretamente das Escrituras. A fala proferida por Balaão, sob compulsão divina, revela não apenas a força momentânea de Israel, mas a sua identidade espiritual e escatológica. A palavra hebraica usada para leão nesse versículo, ela é distinta de outras palavras hebraicas para leão. O termo usado aqui carrega a ideia de um leão jovem, em ascensão, cheio de vigor e pronto para conquistar. Uma imagem profética de Israel rejuvenescido, ressurgido como força espiritual e militar nos tempos do fim. Israel, Judá e o leão. Nós vemos aí uma tríplice simbologia. Israel como leão profético. A profecia de Balaão foi uma resposta direta à tentativa de Balaque em amaldiçoar Israel. Deus ele transforma a maldição em bênção e declara que Israel se ergueria como um leão, uma nação imbatível, enquanto estiver sobre a aliança divina. Judá como leão de governo. Lá em Gênesis 49, dos versos de 9 a 10. Nesse capítulo, Jacó profetiza sobre Judá. Judá é o leãozinho da presa subiste. Filho meu, o cetro não se arredará de Judá. Aqui o leão simboliza a autoridade régia. Judá se torna o tronco messiânico, de onde viria o Messias, Jesus. E aí nós temos Jesus como o leão escatológico, conforme está em Apocalipse capítulo 5, verso 5. No clímax celestial de Apocalipse, o anjo diz a João: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Então Jesus, ele é o cumprimento supremo da imagem do leão, o rei conquistador que prevalece onde todos falham. Portanto, a imagem de Israel como leão não é apenas militar, mas é messiânica e escatológica. E no presente conflito contra o Irã, ao declarar-se como leão que se levanta, Israel, então, ele se alinha inconscientemente com a sua identidade profética e com o plano redentivo de Deus
na história. O uso do leão como figura escatológica aparece em diversos textos que apontam para os dias finais. Por exemplo, no livro do profeta Oséias, capítulo 11, verso 10, está escrito: andarão após o Senhor como um leão rugirá, e rugindo, os filhos tremerão desde o ocidente. Nesse contexto, o rugido do leão é chamado divino, é o chamado para o retorno dos dispersos, o que se conecta com o chamado movimento moderno de aliar. A Operação Rising Lion encoa este chamado, não apenas ao combate, mas ao cumprimento dos tempos. Além disso, nós também vemos o profeta Amós, no capítulo 3, verso 8, dizendo: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Diante desse conflito entre Israel e Irã, o rugido do leão ecoa no campo espiritual, chamando a igreja à vigilância e à intercessão. O leão que se levanta não é apenas uma figura de guerra, mas um símbolo do cumprimento das promessas de Deus. Representa também a transição de Israel de sobrevivente histórico para protagonista escatológico. E também antecede a manifestação plena do leão de Judá, Jesus Cristo, que voltará para reinar em Jerusalém. Quais são as implicações teológicas dessa operação militar? Primeiro, Israel ele está se alinhando ao seu chamado, mesmo que faça isso sem a plena consciência espiritual. Que a igreja, em segundo lugar, deve ouvir o rugido, não o som da guerra, mas o som profético que convoca os intercessores. E também, em terceiro lugar, que Jesus está às portas. O leão que venceu virá para reinar, e os eventos atuais apontam para esse retorno. A expressão "o leão que se levanta" é mais do que um nome de operação militar. É uma declaração profética que ecoa de Números até o livro de Apocalipse. Esse conflito revela que o leão da tribo de Judá está rugindo novamente, e o seu rugido desperta a igreja e abala as nações. Amós, capítulo 3, verso 8. Rugiu o leão, quem não profetizará? A história da humanidade tem o seu curso definido por impérios, tratados e guerras. Mas o relógio de Deus continua sendo Israel. Quando se trata de profecias bíblicas, Israel não é um ator coadjuvante, é o ponteiro central do tempo escatológico. Veja o que Jesus afirmou, conforme está escrito em Mateus 24, 32. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus, ao responder à pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos, ele usou a figueira como símbolo de Israel. No capítulo 24 de Mateus, Jesus aponta para uma figueira que voltaria a florescer, sinal inequívoco de que os últimos dias se iniciariam como o retorno de Israel ao cenário mundial. E o cumprimento literal dessa profecia aconteceu no dia 14 de maio de 1948, quando, após quase 2000 anos de dispersão, o Estado de Israel foi oficialmente restaurado. Naquele dia, o relógio profético de Deus deu um salto marcante em direção ao cumprimento final de todas as coisas. Agora, voltemos os nossos olhos para o livro do profeta Ezequiel. E eu quero chamar a atenção dos irmãos especificamente para os capítulos 38 e 39. O capítulo 38, verso 5, nos diz assim: a Pérsia, Cuxe e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Esse conflito entre Israel e Irã
não surge num vácuo geopolítico, mas dentro de um cenário profético pré-anunciado nas Escrituras. Nos capítulos 38 e 39, o profeta Ezequiel descreve uma coligação de nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias. Os participantes principais são Magog, identificada por muitos estudiosos como Rússia e as regiões da Eurásia. A Pérsia, o nome antigo do atual Irã, que foi mantido até 1935. Cush e Put, possivelmente representando o Sudão, a Líbia ou as nações do norte da África. Essa aliança hostil tem como objetivo um ataque frontal contra Israel. Porém, o texto bíblico deixa claro que Deus intervirá de forma sobrenatural, manifestando a sua glória entre as nações, como está descrito em Ezequiel 39, 21. O conflito crescente entre Israel e Irã não é apenas mais uma guerra moderna, mas um eco das antigas palavras de Ezequiel, ressurgindo no noticiário como uma advertência divina de que o tempo se aproxima. Então, enquanto o mundo debate negociações nucleares e sanções diplomáticas, as Escrituras anunciam uma colisão inevitável entre o plano eterno de Deus e os propósitos perversos dos reinos deste mundo. O Irã, ao ameaçar repetidamente a existência de Israel, se inscreve no papel profético de Pérsia, preparando o palco para o cumprimento escatológico. O ódio teológico e político do Irã contra Israel não é apenas ideológico, étnico, mas é espiritual e escatológico. A aliança militar com a Rússia e com os grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas compõem esse mapa de Ezequiel. A resiliência de Israel diante de ameaças evidencia a poderosa mão de Deus preservando o seu povo, como prometido em Zacarias capítulo 2, verso 8. Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Ezequiel 39, 21 afirma: e porei a minha glória entre os gentios. Esse versículo aponta para um propósito ainda maior, a revelação global da glória de Deus por meio do juízo e a preservação de Israel. Quando as nações se levantarem contra o povo de Deus, o Senhor, ele responderá com intervenção sobrenatural. Pode olhar Ezequiel 38, 22. A convicção das nações, elas saberão que o Senhor é Deus. Ezequiel 38, 23. E a santificação do nome de Deus. Ezequiel 36, 23 diz assim: e santificarei o meu grande nome. Esse conflito entre Israel e Irã é, portanto, um prelúdio para essa manifestação escatológica. O que parece ser apenas uma batalha territorial é, na verdade, um ponteiro apontando para o momento decisivo da história da redenção. A figueira já floresceu, o verão está próximo e o Messias está à porta. Mateus 24, 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Agora, vejamos como que o Irã, a antiga Pérsia, ela se enquadra nas profecias bíblicas. A presença do Irã no atual cenário da guerra não é um acaso histórico. A Bíblia já havia mencionado séculos antes o envolvimento da Pérsia, o antigo nome do Irã, em uma coligação militar contra Israel nos últimos dias. A Pérsia, ela foi uma potência influente no Antigo Testamento. Reinou nos dias de Ciro, Dário, Assuero, e foi instrumental na libertação dos judeus do cativeiro babilônico, conforme nós podemos ver no livro de Esdras. O nome Pérsia permaneceu em uso oficial até 1935, quando o país passou a ser conhecido como Irã, por decisão do Shah Reza Pahlavi.
Antes disso, o país era conhecido como Pérsia, nome utilizado pelos gregos desde a antiguidade. Internamente, os próprios habitantes já usavam o nome Irã, e já usava por séculos. E a palavra Irã significa terra dos arianos, em persa. O Irã se tornou oficialmente um Estado Islâmico em 1979, com a Revolução Islâmica que derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era filho do Shah Reza Pahlavi, um governante monárquico e pró-ocidental, e instalou então o Ayatollah Khomeini como líder supremo da nova República Islâmica do Irã. Até 1979, o Irã era governado por uma monarquia secular. Embora o islamismo já fosse a religião predominante desde o século VII, o país era oficialmente laico. Mas, em 1979, a Revolução Islâmica transformou o Irã em uma teocracia xiita. A Constituição foi alterada para colocar o poder político nas mãos dos líderes religiosos, o clero xiita. Assim, o Irã passou a ser governado por leis baseadas na Sharia, na lei islâmica, e com forte oposição ao Ocidente, especialmente aos Estados Unidos e a Israel. A República Islâmica do Irã ela é guiada por uma teocracia xiita extremista, cujo líder supremo, o Ayatollah, detém mais poder que o próprio presidente. E a ideologia oficial do regime, ele vê Israel como o pequeno Satã, enquanto que os Estados Unidos são chamados de o grande Satã. Também vê Israel como uma entidade ilegítima que deve ser varrida do mapa. E também vê Israel como o principal obstáculo para a vinda do Mehdi, o Messias escatológico islâmico. A persistência do Irã em desenvolver armas nucleares, mesmo sob sanções, faz parte de um projeto de hegemonia religiosa e militar. As ameaças contra Israel são frequentes, diretas e teologicamente justificadas pela liderança iraniana. Em um passado remoto, o Irã já foi aliado dos judeus na história bíblica. O rei Ciro, da Pérsia, foi chamado de o ungido do Senhor, conforme podemos ver em Isaías 45, verso 1, por permitir o retorno dos judeus à sua terra. No entanto, nas profecias de Ezequiel, a mesma nação retorna no fim dos tempos, agora como inimiga feroz do povo de Deus. E essa transição, então, tipifica esse movimento espiritual do mundo contra Israel, uma inversão que aponta para a crescente polarização entre as nações e o plano divino. A relevância de Ezequiel 38 para nós hoje é importante, porque a guerra, esse conflito entre Israel e Irã, é uma atualização literal descrito pelo profeta Ezequiel. O Irã, ele já faz parte de alianças militares com a Rússia e a Síria, possuindo forças paramilitares, como a sua Guarda Revolucionária e a Força Quds, operando nas fronteiras de Israel. O Irã também ele financia e arma grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza e os Houthis do Iêmen, que são braços indiretos para atacar Israel das mais diversas direções. E a expressão com escudo e capacete, lá em Ezequiel 38:5, indica o preparo bélico para um conflito direto. E isso reflete exatamente a postura do Irã hoje, a sua militarização, a sua hostilidade e a sua disposição para a guerra. Esse conflito entre Israel e Irã não é apenas política, territorial ou diplomática, mas ela é profundamente espiritual. Estamos diante de uma repetição moderna da batalha entre luz e trevas, onde Israel representa o povo do pacto, a figueira que floresceu,
E o Irã representa um dos braços do anticristo cultural e ideológico que se levanta contra o plano redentor de Deus na terra. Como diz o apóstolo Paulo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Veja comigo agora, meus irmãos, algumas aplicações teológicas. Quais são as aplicações teológicas que nós podemos extrair de toda essa situação? Primeiro, o discernimento escatológico. A presença do Irã nas manchetes deve despertar nos crentes a consciência dos tempos proféticos em que vivemos. O que está escrito está acontecendo. E isso é sinal de que Deus ele está no controle da história. Também, isso deve nos levar a uma oração estratégica. A igreja ela deve orar não apenas por paz, mas por arrependimento das nações, a salvação nos bastidores da guerra, tanto para judeus quanto para muçulmanos. E também deve nos levar a uma evangelização urgente. Esse cenário escatológico está se configurando rapidamente. E nós precisamos pregar o evangelho, como se o fim fosse amanhã, pois os sinais indicam que o tempo está sendo abreviado. A profecia de Ezequiel 38 está deixando as páginas da Bíblia e entrando nas páginas dos jornais. A guerra entre Israel e Irã é mais do que um conflito moderno. É o desdobramento do plano divino para exaltar o nome de Deus entre as nações. Ezequiel 38, 23. E sabereis que eu sou o Senhor. Agora, eu quero que os irmãos vejam comigo um pouquinho, focando em uma cidade, vendo esse assunto focado em Jerusalém, que é chamada de a pedra pesada das nações. A palavra do Senhor nos diz assim: eis que eu farei de Jerusalém uma taça de tontear a todos os povos em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregam certamente serão despedaçados. Zacarias, capítulo 12, versos 2 e 3. Nenhuma cidade no mundo carrega o peso espiritual, escatológico e eterno que Jerusalém carrega. Fundada como cidade de paz, ela tem sido palco de guerras, disputas e profanações por milênios. Desde os dias de Davi até os últimos noticiários, Jerusalém permanece como o ponto de tensão mais estratégico da terra e do céu. E na profecia de Zacarias, Deus ele declara que Jerusalém se tornará uma taça de tontear e uma pedra pesada para todas as nações. Jerusalém não é apenas uma grande cidade de Israel. Ela é o epicentro da revelação divina e o ponto final da cronologia escatológica. Tudo converge para Jerusalém. Veja, o templo foi edificado em Jerusalém. Jesus, ele foi crucificado e ressuscitou nessa cidade. O Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, foi derramado sobre os discípulos em Jerusalém. E Jesus, ele voltará fisicamente em Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14, verso 4. Esta cidade ela é mencionada mais de 800 vezes na Bíblia. Nenhuma outra chega perto. Por isso, é compreensível que a guerra entre Israel e Irã, ainda que envolva muitas regiões, tenha Jerusalém como alvo simbólico e espiritual principal. Embora o Irã não tenha tropas diretas em Jerusalém, o seu envolvimento é indireto, é estratégico, é ideológico. A retórica oficial iraniana declara que Jerusalém deve ser, entre aspas, libertada da ocupação sionista e que a cidade pertence ao Islã.
Essa narrativa escatológica muçulmana vê a cidade como símbolo da vinda do Mehdi. Mehdi é o Messias escatológico dentro da teologia islâmica. E a presença judaica em Jerusalém é um obstáculo que deve ser removido para que Mehdi possa se manifestar. Assim, a guerra entre Israel e Irã, embora geograficamente ampla, ela é espiritualmente centrada em Jerusalém, a cidade que carrega a promessa do trono de Davi e da nova Jerusalém celestial, conforme nós vemos em Apocalipse 21. Na profecia de Zacarias, Deus também declara que Jerusalém é uma pedra pesada. Zacarias 12, versos 2 e 3. Eu irei ler novamente. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Essa imagem de pedra pesada sugere algo que ninguém pode mover sem sofrer dano. Todas as nações que tentarem se intrometer, pressionar ou controlar Jerusalém estarão carregando um peso que pertence exclusivamente ao Senhor. O texto hebraico usa a palavra pedra, que traz conotações tanto de peso quanto de firmeza. E a palavra para despedaçados sugere ruína, fratura, destruição. Ou seja, é um juízo inevitável sobre quem se opuser ao plano divino para a cidade santa. Dessa forma, o conflito entre Israel e Irã se encaixa nesse contexto profético. O Irã está tentando carregar uma pedra que não lhe pertence, Jerusalém. E segundo Zacarias, isso trará ruína inevitável. Desde que Deus prometeu a Abraão a terra, Gênesis 15, 18, o mundo espiritual entrou em guerra contra essa promessa. E no cenário bíblico e teológico, Jerusalém então representa o centro da presença de Deus. Salmo 132, verso 13. O trono messiânico prometido, segundo Samuel 7,16. O alvo da restauração futura, Isaías capítulo 2, verso 3. E o coração do juízo e da salvação final, Joel 3,17 e Apocalipse 21, 2. Portanto, meus irmãos, esta guerra, esse conflito entre Israel e Irã não é uma simples disputa por território. É uma batalha entre promessa e profanação. Satanás, ele sabe que Jesus voltará a Jerusalém. Zacarias 14, 4. Então, ele fará de tudo para desestabilizar, dividir ou até mesmo destruir essa cidade. Agora, veja comigo algumas aplicações proféticas e práticas para a igreja diante desse cenário. Primeiro, não se engane. Jerusalém está no centro do conflito final. Toda política, toda guerra, todo acordo que ignore a centralidade espiritual dessa cidade está espiritualmente cego. Então, nós devemos orar por Jerusalém. E orar com o discernimento bíblico, conforme está no Salmo 122, verso 6, aonde nos ordena assim: orai pela paz de Jerusalém. Não é apenas paz geopolítica, mas paz messiânica. A paz que só virá com o retorno do príncipe da paz. E também nós devemos nos preparar. A nova Jerusalém está chegando. O ataque à Jerusalém terrestre aponta para a esperança da Jerusalém celeste, aonde não haverá mais guerras. Apocalipse 21, versos de 1 a 4. E até lá, nós vivemos nessa tensão entre duas Jerusaléns, uma física que sofre, que sangra, e uma celestial que se espera. O conflito entre Israel e Irã é mais um capítulo de uma história que começou em Gênesis e terminará no livro do Apocalipse.
O papel dos crentes nesse cenário profético, meus irmãos, é imprescindível. Primeira coisa, conforme nós já falamos, nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, verso 6. Enquanto o mundo debate estratégias diplomáticas e os noticiários relatam mísseis e retaliações, a Igreja de Cristo deve discernir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Este conflito entre Israel e as nações, e dentre elas ali o Irã, não é apenas uma disputa entre as nações, mas é um chamado urgente à ação espiritual da Igreja de Cristo. A profecia se cumpre diante dos nossos olhos. E diante disso, a Igreja, ela precisa assumir 3 posturas inegociáveis. Primeiro, uma intercessão fervorosa. O conflito entre Israel e Irã não é um acaso. É um chamado à intercessão. E nós devemos orar. Nós devemos orar pela salvação dos judeus, conforme Romanos capítulo 10, verso 1. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus é por Israel e pela sua salvação. Nós também devemos orar pela salvação dos muçulmanos, pois Deus, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. E orar pela paz naquela região e, em especial, pela cidade de Jerusalém. A paz buscada aqui não é apenas uma paz geopolítica, mas uma paz que vem do próprio príncipe da paz. A igreja perseguida no Oriente Médio, nós também devemos orar por essa igreja, para que ela seja fortalecida. Quantos irmãos nossos estão sofrendo por causa desses conflitos? Então nós precisamos orar para que a igreja perseguida, ela seja preservada e frutífera, mesmo sob perseguição e guerra. Nós também, meus irmãos, devemos ter uma interpretação vigilante. Nós devemos discernir os sinais dos tempos. Mateus 24, 33 já nos alerta: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, está às portas. Jesus, ele não chamou os discípulos para viver uma ignorância escatológica, mas para serem vigilantes, para ter uma vigilância ativa e informada. E vigiar é manter os olhos nas promessas e não se distrair com as distrações deste mundo. É discernir os eventos e reagir espiritualmente com oração, com esperança e santificação. E também nós devemos ter uma ação de evangelização, porque o fim está próximo. Mateus, capítulo 3, verso 2, nos diz assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se as profecias estão se cumprindo, se os reinos se alinham e se os ponteiros escatológicos avançam, então o tempo da pregação se torna urgente. Esse conflito entre Israel e Irã é um megafone de Deus, gritando aos céus e à terra: o tempo está se cumprindo. O evangelho precisa ser pregado com ousadia e não com covardia cultural. As escrituras devem ser proclamadas com autoridade e não com relativismo. O arrependimento deve ser chamado com clareza e não com concessões. O próprio Senhor Jesus disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus 9:37. O campo do Oriente Médio está ensanguentado por guerras, mas branco para a colheita espiritual. E a igreja, então, ela precisa enviar, pregar, interceder e anunciar. A guerra entre Israel e Irã é uma trombeta do céu tocando sobre a terra. E enquanto o mundo vê guerra, a igreja, ela vê cumprimento. Enquanto o mundo treme, a igreja, ela se firma nas promessas de Deus. Enquanto as nações se armam, a noiva se apronta. Apocalipse 22:17.
e o Espírito e a noiva dizem: vem. Para terminar, meus irmãos, o conflito entre Israel e Irã não é o Armagedom, mas é o alarme profético de que o Armagedom se aproxima. Não é o fim, mas é o início do fim. É um prelúdio, um toque de trombeta, um grito do céu dizendo à igreja: acorda, tu que dormes, Efésios 5,14. Enquanto os olhos humanos veem drones, mísseis e tratados rompidos, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. 2 Crônicas 16:9. E os olhos do Senhor estão buscando corações inteiros, olhos espirituais despertos, vozes que intercedam, vidas que se santificam. E o que isso significa então para nós? Descanse. O Deus de Israel reina. Salmo 47, verso 8 afirma: Deus reina sobre as nações. Deus está assentado sobre o trono da sua santidade. Também que a palavra de Deus se cumpre. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Mateus 24, 35. Também que o tempo é curto. Romanos 13, 11. E digo isto a vós, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Então, a igreja, ela deve estar desperta. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. E quero deixar para você que está aqui conosco a bênção, conforme está em Números, capítulo 6, versos 24 e 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.